Ele me escolheu, mamãe. O cavalo branco disse que vai levar minha doença embora. Ana congelou ao ouvir as palavras de Sofia. Sua filha de 7 anos, condenada pelos médicos a não ver o próximo Natal, estava de pé no meio da cozinha, de pé, sem ajuda pela primeira vez em meses. O cabelo ralo e sem vida, que restava após a quimioterapia, estava molhado de orvalho, e suas bochechas, normalmente pálidas como papel, exibiam um rubor que Ana quase havia esquecido como era. Sofia, onde você esteve? A pergunta saiu em um sussurro, a xícara de café tremendo na mão de Ana. A menina sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seus olhos de uma forma que a doença havia roubado há muito tempo. Sem responder, ela caminhou até a mesa e pegou uma maçã da fruteira. Mordeu-a com apetite, o suco escorrendo pelo queixo, enquanto seus pais a observavam como se estivessem vendo um fantasma. Roberto, que havia passado a noite em claro, monitorando a febre da filha, agora esfregava os olhos, incerto se estava sonhando. Na noite anterior, o termômetro marcava 39 gris. O médico havia sido chamado às pressas, aplicando mais uma dose de morfina para aliviar a dor que fazia Sofia gritar durante o sono. E agora, ali estava ela, comendo uma maçã como qualquer criança saudável. Onde está o cavalo, Sofia? Perguntou Ana, aproximando-se cautelosamente, como se temesse que a filha pudesse se desintegrar ao toque. No campo, perto do riacho. Ele me esperou a noite toda. Sofia falava entre mordidas, saboreando a fruta como se fosse a primeira vez que a provava. Ele não é como os outros cavalos do vovô. É mágico. Roberto trocou um olhar preocupado com a esposa. A febre alta, os medicamentos fortes, certamente Sofia estava tendo alucinações. O oncologista havia alertado sobre isso, sobre como o cérebro pode criar realidades alternativas quando o corpo está falhando. Venham ver, disse Sofia, estendendo a mão para os pais. Ele está esperando. Algo na convicção da filha fez Ana pegar sua mão. Roberto seguiu ainda incrédulo, enquanto Sofia os guiava para fora da casa do avô, atravessando o jardim com passos que ficavam mais firmes a cada metro percorrido. O campo se estendia à frente deles, coberto pelo orvalho da manhã que brilhava como diamantes sob o sol nascente. Ana esperava encontrar o vazio, preparando-se mentalmente para consolar Sofia quando a decepção viesse. Mas então seu coração falhou uma batida. Lá estava ele, um cavalo completamente branco, sem uma única mancha, com uma crina que parecia feita de pura luz. Estava parado perto do riacho, como Sofia havia dito, sua postura majestosa, contrastando com a paisagem simples da fazenda. Meu Deus, murmurou Roberto, sua voz traindo o choque. De onde veio esse animal? O cavalo ergueu a cabeça ao ouvir a voz humana, seus olhos, de um azul tão profundo que parecia sobrenatural, fixando-se nos três. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse parado, suspendendo aquele instante fora da realidade comum. Foi Sofia quem quebrou o encanto, soltando-se da mão da mãe e correndo, realmente correndo, em direção ao animal. Ana quis gritar, quis impedi-la, temendo que o cavalo selvagem pudesse machucar sua filha já tão frágil. Mas as palavras morreram em sua garganta quando viu o que aconteceu a seguir. O cavalo caminhou ao encontro de Sofia, abaixando sua cabeça imponente para que a menina pudesse tocar seu focinho. Quando os dedos pequenos e pálidos encontraram o pelo macio, uma luz suave pareceu emanar do ponto de contato, tão sutil que Ana pensou ser apenas um truque da luz matinal. Sofia encostou a testa no focinho do cavalo, seus olhos fechados em uma expressão de paz absoluta. O animal permaneceu perfeitamente imóvel, como se entendesse a importância daquele momento. Ele está tirando a dor, disse Sofia, sua voz clara e firme. Posso sentir a doença saindo? Roberto deu um passo à frente, seu instinto protetor finalmente superando o choque. Sofia, afaste-se. Não sabemos de quem é esse cavalo ou se é seguro, mas Sofia apenas sorriu, sem tirar as mãos do animal.
Ele não pertence a ninguém, papai. Ele veio por minha causa. O cavalo relinchou suavemente, como se confirmasse as palavras da menina. Então, para espanto de Ana e Roberto, dobrou as pernas dianteiras em um movimento fluido, abaixando-se para que Sofia pudesse montar. Não! Exclamou Ana, avançando. Sofia, você está muito fraca. Vai cair! Sofia já estava subindo no dorso do animal, movendo-se com uma agilidade que não demonstrava há meses. Não vou cair, mamãe. Ele não vai deixar. Antes que qualquer um dos pais pudesse intervir, o cavalo se ergueu com Sofia seguramente instalada em seu dorso. A menina não segurava rédeas, não havia nenhuma, mas parecia perfeitamente equilibrada, suas mãos enterradas na crina branca e sedosa. Sofia! Gritou Roberto correndo em direção a eles. Mas o cavalo já havia começado a se mover, não em um galope selvagem como temiam, mas em um passo suave e controlado, como se carregasse o mais precioso dos tesouros. Sofia ria, um som que Ana e Roberto não ouviam há tanto tempo que quase haviam esquecido como era. Uma risada pura, sem dor, sem medo, cheia da alegria despreocupada que deveria ser direito de nascença de toda criança. Eles observaram, paralisados entre o terror e o fascínio, enquanto o cavalo percorria o campo em círculos amplos, sempre mantendo Sofia segura em seu dorso. A menina parecia transformada, sua postura ereta, seu rosto iluminado por uma alegria que a doença havia roubado há muito tempo. Quando finalmente o cavalo retornou, parando gentilmente diante dos pais atônitos, Sofia deslizou de seu dorso com uma graciosidade que não deveria ser possível para alguém em seu estado. "Viram?" perguntou ela, seus olhos brilhando. "Ele é mágico." Ana se aproximou, examinando a filha com olhos de mãe que haviam memorizado cada sinal de dor, cada indício de febre, cada marca que a doença havia deixado. O que viu a deixou sem palavras. As olheiras profundas que circundavam os olhos de Sofia haviam diminuído. Sua pele, normalmente cinzenta e ressecada, parecia mais viva, mais elástica. E seus olhos, aqueles olhos que haviam perdido o brilho há tanto tempo, cintilavam com uma vitalidade que Ana mal se atrevia a reconhecer. "Como você se sente?" perguntou ela, sua voz trêmula. "Viva", respondeu Sofia simplesmente. "Me sinto viva, mamãe." O cavalo bufou suavemente, como se aprovasse a resposta. Então, para surpresa de todos, aproximou-se de Ana. Seus olhos azuis, profundos como o oceano, fixaram-se nos dela com uma inteligência que nenhum animal deveria possuir. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar, uma sabedoria antiga, uma promessa silenciosa que fez seu coração de mãe, há tanto tempo endurecido pelo sofrimento constante, se abrir para uma possibilidade que não ousava nomear. Esperança. O cavalo tocou seu focinho no ombro de Ana, um gesto tão gentil, tão deliberado, que lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de desespero como as que havia derramado tantas vezes nos últimos 2 anos. Eram lágrimas de algo que havia esquecido como sentir. Roberto se aproximou, ainda cauteloso, mas sua expressão havia mudado. O ceticismo inicial dava lugar a uma confusão maravilhada enquanto observava sua filha. A mesma filha que, na noite anterior, mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro, agora acariciando o pescoço do misterioso cavalo branco. "De quem é esse animal?" perguntou ele ao avô Antônio, que havia se juntado a eles, atraído pela comoção. O velho fazendeiro balançou a cabeça, seus olhos nunca deixando o cavalo. "Nunca vi esse animal antes. E conheço todos os cavalos num raio de 50 quilômetros. Ele não tem marca", observou Roberto, aproximando-se cautelosamente. "Nenhuma ferradura também, porque ele não pertence a ninguém", repetiu Sofia, como se explicasse algo óbvio a uma criança. "Ele veio do céu." Em qualquer outro momento, tal afirmação teria sido recebida com sorrisos indulgentes, o tipo que os adultos reservam para as fantasias infantis. Mas havia algo na cena diante deles. A menina condenada à morte, agora cheia de vida. O cavalo magnífico, que parecia brilhar sob a luz do sol.
a transformação que testemunhavam com seus próprios olhos, que tornava impossível descartar as palavras de Sofia. Ele vai voltar amanhã, disse Sofia, acariciando o focinho do cavalo uma última vez. E no dia depois, até eu ficar boa. O animal relinchou suavemente, como se confirmasse a promessa, e então se afastou em direção ao riacho. Todos observaram em silêncio, enquanto ele se movia com uma graça sobrenatural, sua pelagem branca brilhando contra o verde do campo. Quando alcançou a linha de árvores que margeava a propriedade, o cavalo parou e olhou para trás, seus olhos azuis fixos em Sofia por um longo momento. Então, com um movimento fluido, desapareceu entre as árvores. "Vamos tomar café da manhã?" perguntou Sofia, virando-se para os pais como se nada extraordinário tivesse acontecido. "Estou com muita fome." Ana e Roberto trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Ambos sabiam que haviam testemunhado algo que desafiava a explicação. Algo que, se não fosse pela evidência viva diante deles, sua filha caminhando com passos firmes de volta para casa, falando sobre panquecas e suco de laranja, teriam jurado ser impossível. Naquela noite, enquanto Sofia dormia profundamente pela primeira vez em meses, sem a ajuda de sedativos, Ana e Roberto conversavam em voz baixa na cozinha. "Vou ligar para o Dr. Martins amanhã", disse Ana, suas mãos apertando uma xícara de chá já fria. "Ele precisa ver isso." Roberto assentiu, seu rosto uma mistura de esperança e medo. "E se for temporário? E se for apenas?" "Não sei," uma última explosão de energia antes. Ele não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Ambos conheciam bem demais a crueldade da doença que consumia sua filha. Os períodos de aparente melhora, seguidos por recaídas devastadoras.